Olá pessoal, tudo bem com você? Bem-vindo ao nosso canal Hackeando a História. Meu nome é Professor Alex e no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série sobre a Revolução Russa. Se você perdeu o primeiro episódio, não tem problema, vou deixar aqui em cima o link para que você assista e depois volte para esse. Lá no primeiro a gente viu os antecedentes da Revolução, o que é que estava acontecendo dentro da Rússia que levou até a Revolução Russa de 1917, quase não sai. Agora nós vamos ver como foi esse processo revolucionário, como ele aconteceu, as idas e vindas, até o final do governo de Lenin. Espero que você goste, segura o vídeo aí. Quando o czarismo é deposto em fevereiro de 1917, a Rússia estava sofrendo por um grande desgaste político. Isso vinha lá desde 1905, como a gente viu no vídeo anterior, do Domingo Sangrento. Isso fez com que Nicolau tomasse algumas atitudes, prometesse algumas mudanças que ele acaba não fazendo. Então isso foi, na linguagem de hoje, enchendo a paciência do povo russo. E a gota d'água foi a maneira como ele lidou com a Primeira Guerra Mundial. Todos achavam que a Primeira Guerra Mundial seria uma guerra rápida, onde acabaria com o conflito em poucos meses. Só que isso não aconteceu. Passou anos. Foram 4 anos de conflito, de 1914 a 1918. Então, a Rússia já estava muito desgastada com tudo que vinha acontecendo antes da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial só acelerou os problemas que a Rússia já tinha. E assim como você já deve ter ouvido quando fala de Revolução Francesa, que a Revolução Francesa começou por causa do aumento do preço do pão, na Revolução Russa não foi muito diferente. A Revolução ela começa por causa do pão. Mas como assim, professor? O pão. O que ele tem de tão importante? O pão era a comida básica das pessoas mais pobres na Rússia. E como se estava em guerra, na primeira, né? Todos os recursos eram drenados para o fronte, para a batalha. Isso acabava fazendo com que nas cidades tivesse pouca comida. E o centro o vulcão em erupção da Rússia era a cidade de Petrogrado, a capital do Império Russo. Essa cidade era uma cidade de quase 2,5 milhões de habitantes, eram muitas pessoas. E tinham muitos bairros miseráveis, onde não tinha praticamente o que comer. E no início do ano, né, janeiro, fevereiro, na Rússia é inverno. E o inverno em Petrogrado chegava a bater, hoje é São Petersburgo, chega a bater menos 40 graus Celsius. Cara, isso é muito frio. Aqui em Recife, dá 23 graus, a gente já está usando bota e agasalho. A gente sai na rua com blusão de couro. Imagina menos 40. Né? Então, isso era um frio enorme de congelar a água quente se você jogar ela para fora do copo. E as pessoas tinham que viver nessas condições, sem comida e um frio danado. E com racionamento de comida. Então, esse racionamento fazia com que a quantidade de comida por pessoa fosse fracionada. Eu não podia comprar o que eu quisesse. Então, havia muitas filas em armazéns, em o que a gente chamaria de supermercados, para as pessoas comprarem comida, passar o dia inteiro na fila, um pouquinho de exagero, mas chegar na sua vez e a porta está fechada e não ter comida. Então, imagina tu passares o dia inteiro em menos 40 graus de frio, com fome e não ter comida. Então isso foi aumentando a revolta popular contra o czarismo. Além de umas histórias malucas aí, que havia uma espécie de conselheiro da família Romanov, né, da família de Nicolau II, o Rasputin, era uma espécie de mago, que assumiu um poder muito grande depois de supostamente ter curado um filho do Nicolau II, Alexei, que era hemofílico. Então, isso dá muito prestígio para ele dentro da corte dos Romanov, e a família, sobretudo a czarina, né, a esposa de Nicolau, vai ouvir muito o que Rasputin disse. Isso vai acabar tendo uma série de repercussões negativas, porque havia um disse-me-disse muito grande sobre a figura do Rasputin. Né? Enfim, isso vale um vídeo à parte. Né? Depois a gente possa até pensar em gravar alguma coisa dessa e colocar aqui nessa série. Quem sabe? Depende do comentário aí de vocês. Vocês querem saber mais sobre esse Rasputin? Que ele era, porque ele era uma figura tão excêntrica? Coloca aí no comentário. Se você quer saber mais,
dependendo da repercussão, a gente grava. Então, havia um aspecto muito negativo da figura de Nicolau II. Ele era um líder ineficaz, ele não conseguia vitórias no campo de batalha, ele não conseguia resolver o problema econômico da Rússia, ele não conseguia resolver os problemas sociais da Rússia. Isso incomodava muito o povo, isso foi ganhando cada vez mais força. Os soldados começaram a não querer obedecer tanto assim, essa coisa de estar na Primeira Guerra Mundial, querendo sair. As greves operárias nas cidades, sobretudo em Petrogrado, então isso começou a ir crescendo, sabe? Começou a crescer o movimento de greves e mais greves e paralisações e embate de soldado para dissolver os movimentos populares nas ruas, e os soldados começaram a questionar, poxa, uma coisa é atirar nos alemães, eu estou em guerra com eles, outra coisa é atirar com o meu povo, que está com fome, no frio e sendo injustiçado. Será que eles estão errados? Ou será que eu estou do lado errado? E aí os soldados começaram a sair, debandar do exército e assumir o lado do povo, ir para o lado do povo. Isso começou a deixar o regime czarista mais frágil ainda, porque ele não conseguia controlar a rebelião no seu país. E aí chega um momento crucial, onde os mencheviques, lembra dele? A minoria, os sovietes, né, aqueles comitês organizados por trabalhadores do campo da cidade e de soldados, eles vão tomar o poder, vão derrubar o czar, e esse czar vai reconhecer que ele não é ineficaz, vai passar o poder para o seu irmão, que também vai abdicar, e aí está acabado o regime czarista. Ele não suporta a pressão. E nesse governo provisório é criado, conduzido, desculpem, aliás, pelos mencheviques e pela burguesia. O menchevique seria o socialista moderado. No vídeo anterior, no nosso primeiro episódio, a gente falou um pouco disso. Se você está esquecido, volta lá para assistir. Mas eu vou dar aqui uma relembrada para você. Os mencheviques, eles foram a minoria numa espécie de eleição, que, digamos assim, né, votação dentro do partido para decidir qual seria a diretriz do partido. Mas, em números absolutos, eles eram sim a minoria. O movimento bolchevique, né, aquele revolucionário direto que queria acabar com o regime por meio de uma revolução e a implantação de uma ditadura do proletariado, na eleição, para saber o direcionamento do partido, foi a maioria, mas em números absolutos eles eram a minoria. Então, esse grupo majoritário de mencheviques, aliados à burguesia, eles tomam o poder, derrubam o czar e implantam um governo provisório, liderado inicialmente pelo príncipe Lvov, um aristocrata russo, e depois pelo Kerensky, que vai ser o primeiro-ministro, vai ser quem vai, de fato, mandar nesse governo provisório. E eles marcaram eleições gerais com voto universal para novembro. Então, de fevereiro a novembro, eles teriam um tempo para organizar a Rússia. E aí é que apareceram também novos problemas. Nessa organização, quem vai organizar? Então, os bolcheviques começaram a querer participar também, né? Foi criado muitos sovietes por toda a Rússia. Assim que as mensagens iam chegando nas províncias de que o governo czarista havia acabado, eram imediatamente criados sovietes à base do soviete de Petrogrado. E isso foi se espalhando por toda a Rússia. Em abril, Lenin volta do exílio na Suíça e ele desembarca. Lenin era o principal líder dos bolcheviques, e ele desembarca em Petrogrado com a seguinte tese, né, as chamadas teses de abril, onde tinham dois grandes nortes. O primeiro, todo o poder para os sovietes. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o que isso significa. E a sua segunda linha era paz, pão e terra. Seria a sua linha de trabalho. Ou seja, ele sairia da Primeira Guerra Mundial, ele faria a reforma econômica, pão, comida, e terra, ele faria a reforma agrária. Então, isso vai mexer muito com a classe trabalhadora, com os camponeses, enquanto os mencheviques tinham uma posição mais moderada. Diziam, não, olha, essa é uma revolução burguesa, a gente não tem que interferir, a gente tem que deixar a história
seguir o seu rumo, o capitalismo se desenvolver. A gente só está aqui apoiando, mas esse é um governo burguês. Enquanto os bolcheviques, não. A gente tem que tomar o poder, a história está sendo acelerada. A gente tem que implantar a ditadura do proletariado e botar essa galera para correr. Então havia essa divisão, esse racha nesse período entre fevereiro e o que seria a eleição em novembro. Então esse é o cenário da Rússia antes da Revolução Bolchevique. Que quem assistiu o primeiro vídeo sabe que a gente teve duas revoluções russas, a de fevereiro, que é essa que a gente está falando agora, e a bolchevique, em outubro, que é um golpe. A principal divergência entre bolcheviques e mencheviques era na questão de manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial ou não. Os mencheviques achavam que sim, era para manter. Os bolcheviques achavam que deveriam retirar. Com isso, os trabalhadores se sentiam camponeses, soldados, se achavam cada vez mais traídos por Kerensky, que era o primeiro-ministro. Isso foi dando força para o movimento radical bolchevique de derrubar o governo provisório. Até que em outubro de 1917, o governo provisório é derrubado pela ação bolchevique, faz uma revolta na cidade de Petrogrado e toma o poder. Inicia-se aí uma guerra civil que vai se estender de 1918 a 1921. Lenin, o líder do Partido Bolchevique, que agora vai passar a ser chamado, desde 1918, de Partido Comunista da Rússia, ele vai assumir o controle do governo e vai criar o chamado comunismo de guerra, onde todos os recursos eram dados para o Estado, era controlado pelo Estado para derrotar os chamados brancos. A Guerra Civil tinha de um lado o Exército Branco, que eram os mencheviques, mais um montão de outros grupos que aparentemente não tinham afinidade nenhuma, mas queriam a derrota dos bolcheviques, era o Exército Branco, mencheviques, aristocratas, czaristas, anarquistas e o apoio internacional dos países europeus ocidentais, e do outro lado os bolcheviques, o Exército Vermelho, liderado por Trotsky, que reorganizou a chamada Guarda Vermelha, criando o Exército Vermelho. Então, esses dois grupos vão entrar em choque e durante longos anos, de 18 a 21, vai ter a chamada Guerra Civil. Né? E ambos os lados, ora tem avanço, ora tem recuo, um lado está vencendo, o outro lado, até que definitivamente Trotsky consegue derrotar o Exército Branco definitivamente. E aí Lenin vai passar a fazer uma série de reformas na Rússia, né, comunista, para deixá-la mais eficiente. A guerra ela foi muito cruel, né, destruiu bastante a Rússia. Estima-se que cerca de 15 a 20 milhões de pessoas morreram em todo o processo, desde o início da Primeira Guerra Mundial, passando pelas revoluções, de fome, de frio, de doenças, né, de pestes, muita gente. A população era em torno de 138 milhões na Rússia e 20 milhões, embora é um número considerável. Então, para recuperar o país, para recuperar a economia, o que é que Lenin faz? Ele faz o chamado NEP, a nova política econômica. Isso é um híbrido entre comunismo e capitalismo. Vai pegar aspectos do capitalismo e vai introduzir no regime comunista, como, por exemplo, liberar as pequenas empresas de funcionarem, não confiscar toda a produção camponesa. 90% da produção camponesa eles poderiam vender para outras pessoas a preço de mercado, enquanto 10% ficava com o Estado. Mas as grandes partes da economia, né, a condução macro da economia estava nas mãos do Estado. As indústrias foram estatizadas, pertenciam ao Estado, os bancos eram do Estado, que mais? A terra era do Estado, e Lenin vai fazer uma reforma agrária, né, para cumprir a sua tese de Abril, Paz, Pão e Terra. E então a condução macro da economia era do Estado, mas havia espaço para o capitalismo. Lenin costumava dizer que isso era um passo para trás para estar dois à frente. Como não se podia implementar plenamente uma economia comunista como se imaginava, por conta da destruição provocada pela guerra, ele vai criar esse plano alternativo.
E a gente vê também com Lenin o crescimento da centralização do Estado, né? A gente tem no regime czarista uma burocracia de cerca de 600 mil funcionários. Em 1928, a gente tem 4 milhões de funcionários na República Soviética, né? Em 1923, vai ser criado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, né? E em janeiro de 29, Lenin vai acabar morrendo, né? Ele está muito doente, e ele acaba morrendo, e vai se abrir um vácuo no poder para disputar quem vai assumir a Rússia depois de Lenin, né? Esse vai ser o nosso terceiro episódio, tá bom? Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido muito. Se você gostou, dê o seu like, se inscreve no nosso canal para continuar aprendendo mais sobre guerras e revoluções. Tchau!